E aí, pessoal, vamos para aquele resumo, a gente faz o resumo, volta de aí, vocês vão lá fazer as atividades, né? Beleza? Vamos lá então? E aí, o resumo aí de força elétrica, né? Parte 1. Já disse que vai ter parte 2, 3, claro, né? É um assunto bem extenso. Olha, cargas de mesmo sinal, cargas de mesmo nome, elas se repelem, se afastam uma da outra, então elas não se aproximam, né? Nós tivemos até uma aula com experimento, com os canudinhos, ficou bem claro aquilo lá. Quando tem sinais diferentes, um positivo e um negativo, claro, né? Elas vão se atrair, ok? E a nossa equação mostra aí que os módulos são iguais, F1 é igual a F2, porque são de ação e reação, né? Tem uma constante eletrostática que depende do meio, está inserida essas cargas, diretamente proporcional às cargas, Q1 e Q2, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as duas cargas. Pode ser R, pode ser D, não precisa preocupar com essa letrinha não, tá? Mas ela indica distância. Essa nossa equação, F igual estava ali agora há pouco, agora de novo, agora em vez do R colocou o D para mostrar para vocês, ela é bem clara, ela está relacionada com a força também gravitacional, foi Benjamin Franklin que disse, que notou que como ser uma força de campo também poderia estar relacionada. A única diferença com a força gravitacional, a única não, tem algumas diferenças, né? Aqui a constante eletrostática é do meio, permissividade, sobre a relação de eletricidade, não de massa, de atração massiva, como é a força gravitacional. Força gravitacional trabalha a relação entre as massas dos corpos. Aqui, a carga que os corpos possuem. E também notou que poderia ser com o quadrado da distância, essa relação que a força ia aumentar ou diminuir. Se você aproxima a distância, aumenta com o quadrado da distância. Se você afasta, né, essa distância entre as cargas, aumenta, você diminui a força com o quadrado também dessa distância. E aí você tem as unidades, sempre Newton para força, né? Carga elétrica é Coulomb e distância dada em metros. Se tiver em centímetro, você muda, tá? A intensidade da força de interação entre duas cargas elétricas pontiforme é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, que eu comentei aqui. Na verdade, aqui é bem fácil. Quando a gente fala aqui de... O F, por exemplo, está na mesma linha, ó, mesma linha do outro lado da igualdade. Isso quer dizer que o F é diretamente proporcional às cargas. Como o D está embaixo do outro lado, na divisão, o F, a força, é inversamente proporcional. E lembra que aqui está o quadrado inversamente com o quadrado. Se for 3 metros, ela é 9 vezes. Se aumentar a distância, diminui a força. Diminuir a distância, aumenta a força. Então, é um negócio bem simples de você analisar. Não, opa, eu estou arriscando em vez de passar a borracha, né, pessoal? Então, bem tranquilo aqui essa relação, tá? Não precisa preocupar, é só olhar a equação direitinho e aí você vai entender. Então, nós podemos perceber que a força elétrica é o quê? Aumentou a distância, diminuiu a força de atração ou repulsão entre elas. Lembrando que é de atração ou de repulsão. Sinais iguais à atração, sinais diferentes. Sinais iguais, repulsão, desculpe, sinais diferentes, atração, tá bom? Então, olha bem, preocupa com isso, a equação é a própria lei e tudo que está nessa equação está na lei, rege tudo que você precisa saber sobre força e interação, a força e interação entre duas cargas elétricas. Agora vocês vão lá fazer as atividades, que nós temos aí algumas atividades para vocês, e aí a gente volta para poder tirar as dúvidas de vocês, pessoal. Até daqui a pouquinho. Tirando dúvidas com vocês agora, nós estamos aí, vamos tirar nossas dúvidas, né? Vocês fizeram as atividades, foram lá, se debruçaram sobre a carteira de vocês, sobre o caderno, e aí vocês fizeram os exercícios e agora vamos lá tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Vamos então? Beleza? Olha aí, ó. Primeira questão.
ela é teórica, né? Mas é importante ter a teoria para saber a lei, para você poder trabalhar isso aí. A lei de Coulomb, ela afirma que a força de intensidade elétrica de partículas carregada é proporcional. Quer saber do que é proporcional? Não do que é inversamente proporcional. Mas é proporcional ao quê? Será que essa força de interação entre essas partículas elétricas é diretamente proporcional às cargas das partículas? Aumento as cargas, aumento a força. Diminuo as cargas, diminuo a força? Será que é diretamente proporcional às massas das partículas? Aumento a massa, não estou preocupado com carga, só com o tamanho da massa da partícula, aí eu vou aumentar a força. Diminuo a massa, diminuo a força. Ou será que é proporcional ao quadrado da distância entre as partículas? Quer dizer, aumenta a distância, com o quadrado da distância aumenta a força. Diminua a distância, com o quadrado dessa distância eu diminuo a força. Ou será que é só proporcional à distância sem preocupar com o quadrado? A força, a distância aumenta, a força aumenta. A distância diminui, a força diminui. Olha bem, nós podemos perceber, na verdade, que na nossa equação nós não temos nada relacionado com massa. Isso é força gravitacional, não força elétrica. E o quadrado da distância é inversamente proporcional, não diretamente. E a distância também entre as partículas não é nem a distância, é o quadrado, né? Então nós podemos saber que, na verdade, só a primeira é correta. Somente a 1 está correta, analisando toda a lei que nós temos. Então, bem tranquilo, só você ter estudado a lei de Coulomb, entendido a lei de Coulomb, e você consegue responder bem fácil, bem rápido, né? Então é uma questão simples, mas é uma questão que revisa o conteúdo, revisa toda a lei, né? É importante esse tipo de questão por causa disso, tá? Então agora vamos para uma outra questão, né? Nós temos uma questão 2 que diz o seguinte: duas esferas, já disse que a esfera, né, da ideia de pontiforme, com cargas elétricas iguais, ou até a mesma carga elétrica, né, estão no vácuo. E elas repelem-se mutuamente. Então, estão se repelindo uma com a outra. Quando separadas a uma certa distância. Então, eu tenho lá, tem duas cargas elétricas, duas esferas carregadas com cargas iguais, estão no vácuo, estão se repelindo e tem uma certa distância. Não sei qual é a distância, não sei qual é a carga. A única coisa que eu vou fazer é quadruplicar a distância, aumentar a distância 4 vezes, quadruplicar, aumentar 4 vezes, né? Quer dizer que a força de repulsão, já que são cargas iguais, vai ser repulsão, né, pessoal? Não é atração, quando a carga é diferente. Essa força vai ser o quê? Eu só aumentei a distância. Lembra do nosso exemplo na aula? Então, eu só aumentei a distância 4 vezes. A gente sabe que a força elétrica, ela diminui com o quadrado da distância. Quando você aumenta a distância, a força diminui com o quadrado. 4 ao quadrado, bem simples, né? Nós temos aí 16 vezes menor. Aumentei a distância, a força vai ser menor. Com o quadrado da distância, que é 4 vezes, 4 ao quadrado, 16. Vai ser 16 vezes menor. Bem simples, só prestar atenção, né? É um pouquinho de matemática aí, que quadruplicar é 4 vezes, aumentar 4 vezes, né? Quadruplicou, aumentou 4 vezes. Isso quer dizer que a força, como aumentou a distância, a força diminui com o quadrado. Quadrado de 4, 16. Então seria 16 vezes menor. Também teoria baseada num pouco de matemática, né? Nós vimos aí. Vamos para mais uma questão? Duas cargas pontiformes, né? Um ponto, tudo concentrado num ponto, igualmente carregada com a carga elétrica de 6 nanocoulomb. 6 vezes 10 a menos 9 coulomb, mas uma carga tem 6 vezes 10 a menos 9, a outra também tem 6 vezes 10 a menos 9. São carregadas com a mesma carga, é o mesmo sinal, né? Estão afastadas uma da outra com uma distância de 2 metros. Então, tem 2 metros de distância e estão no vácuo. Então, vamos usar constante eletrostática de 9 vezes 10 a nona, né? Qual seria a força elétrica entre as duas cargas? Primeiro, é de repulsão ou de atração? Se elas são iguais, mesmo sinal, repulsão. Então, pode ser de cara, letra A,
né? Letra C e letra D. Já sabemos que a E não é e nem a B, porque não poderia atrair. Mas repulsão de quanto? Precisamos calcular o valor, né? Não tem como saber sem calcular. Então vamos lá. Olha aí, ó, os dados, para não esquecer. Lembrando que 6 nanocoulomb, nós temos a carga aqui, ó, com carga elétrica de 6, né? Então nós temos aqui, lembrando que aqui no 3, que é 6, vezes 10 a menos 9, não é 3, tá? Nós utilizamos a seguinte equação, né? F igual a K, que é 1, que é 2 sobre D ao quadrado, tá ali. Substituindo 9, né? Aqui também mais um lápis aqui, é 6, então aqui está o 6 de uma, 6 da outra, tá? Nano é 10 a menos 9. E 2 metros, só que é ao quadrado por causa da equação que é elevada ao quadrado. 9, 6 vezes 6 dá 324, 2 ao quadrado dá 4, né? Então, 324 dividido por 4 vai dar 81. E aqui nós temos que 9 menos 9, sobrou menos 9. Está aqui, 10 a menos 9. Então, 81 vezes 10 a menos 9 de repulsão. Como as duas cargas são idênticas, elas têm o mesmo sinal. Portanto, a força de repulsão. Visto que cargas com sinais iguais, elas repelem-se, né? Então, a alternativa correta é a letra A. Correto? Acho que, apesar aí de nós termos esse erro gráfico aqui, entendeu direitinho, ficou bem tranquilo. Então, eu acho que dá para fazer. Deixa aí para vocês copiarem, eu vou até apagar aqui esse monte de risco que eu fiz aqui. Eu gosto de riscar, né? Riscar aqui, só que aqui não. Aqui eu vou deixar, porque eu vou manter. Que na verdade não é isso, é um 6. O resto pode copiar direitinho, olhar direitinho aí a resposta. Quem fez, meus parabéns, acertou. Aqueles que tiverem alguma dúvida, nós tiramos aí e vocês conseguiram, então, ver. Bom, acho que deu tempo de vocês copiarem. Vamos lá, então, para a nossa questão de Enem, né? Sempre temos uma questão de Enem que estão preparando para o Enem, claro. Se liga no Enem, então, vamos lá. Uma questão simples, teórica, mas com bastante atenção. Considere os esquemas que se seguem, onde A e B representam prótons. Então, está positivo aí na tela, o A e B. Tem o A e B, depois tem A e C e D. Onde é A e B, positivo, que representa prótons. E C e D, negativo, que representa elétron, né? Sabendo que estão no vácuo. Tem um esquema 1, colocou 2 prótons, né? No esquema 2, 1 próton e 1 elétron, e no esquema 3, 2 elétrons, né? A, B, C, D, para a gente poder se orientar e falar direitinho. Lembrando que a distância é sempre a mesma, sempre a distância D entre eles, não mudou a distância. Nenhum dos esquemas. Vamos ver então o que vem a perguntar agora. A respeito desses 3 esquemas, analisa as proposições que se seguem. Primeiro, em todos os esquemas, a força eletrostática sobre cada partícula tem a mesma intensidade? Olha, nós vimos aí que as cargas, um próton e um elétron tem a mesma carga elétrica, tem a mesma distância, as forças têm que ser a mesma, certo? 2. Em cada um dos esquemas, a força sobre uma partícula tem sentido sempre oposto ao da força sobre a outra partícula? Aqui também, porque se aqui é de repulsão, essa vem para cá, essa vai para lá. Ó, uma aponta para um lado para o outro, é o oposto. Essa aqui está atraindo, essa está atraindo. Uma aponta para um lado, aponta para o outro, é o oposto. Aqui também, né? Olha, é oposto. Por isso que é a lei de ação e reação. Então, verdadeira também. Terceira, em cada um dos esquemas, força trocada pelas partículas obedece ao princípio da ação e reação. Acabei de falar. Como sentidos opostos, mesma intensidade, ação e reação. 4. Em todos os esquemas, força entre as partículas são sempre de atração. Não, nós podemos ver que essa é de atração e essas duas aqui são de repulsão,
né? Então, as 3 primeiras estão corretas, a última não. Responda sobre esse código quais estão corretas, então. Então, só 1, 2 e 3 estão corretas, né? Acho que ficou bem tranquilo, é um exercício que deixou para vocês bem claro aí. Pessoal, olha bem. Vocês viram que na primeira questão nós trabalhamos a lei, né? A lei de Coulomb, questão de proporcionalidade, se é proporcional, inversamente proporcional. Força é igual, está diretamente proporcional à constante eletrostática, o lugar onde estão, o meio, e o valor das cargas elétricas, a intensidade delas. E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. A segunda, a gente fez um pouquinho de cálculo, mostrando para vocês como é que calcula, utiliza a equação. A segunda não, desculpa, a terceira. A segunda nós fizemos uma relação também com cálculo, mas de que é maior ou menor. E como quadruplicava 4 vezes a distância, a força diminuía 16 vezes, que é o quadrado da distância. E a última, a gente fala da relação das leis de ação e reação, como que foi trabalhado tudo isso. Então vocês tiveram, nesses 4 exercícios, todo o trabalho de entender como é que é a força elétrica, a lei de Coulomb, como é que ela foi feita, né? E baseada, e não foi feita só de qualquer jeito. Nós já vimos desde antes que Benjamin Franklin já pensa que poderia ser muito parecido, uma analogia à força gravitacional. Então, a lei gravitacional de Isaac Newton. E aí ele percebe que a força elétrica, por ter uma mesma sede de campo também, né? Ela não tem contato, né? É a distância, como a força gravitacional poderia ter. E analisou até a questão da distância com o quadrado da distância. Muitos outros cientistas vieram com essa ideia dele, fazendo trabalhos, analisando e fazendo, discutindo e colocando em prática. E percebeu que realmente a força gravitacional e a força elétrica eram análogas, muito parecidas. Claro que a força gravitacional está trabalhando com massa, né? E constante gravitacional. E a força elétrica trabalhando com carga elétrica e constante eletrostática, que também depende do meio, como depende da força gravitacional. Nesse caso, nós analisamos direitinho e chegou até Coulomb, que fez um cálculo permitindo que a gente tivesse um valor, o valor que ele descobriu, né? Para poder trabalhar, na verdade, e colocar nessa equação essa constante eletrostática de 9 vezes 10 a nona. E o que diferencia da força gravitacional? Que a força gravitacional é atrativa, é só de atração, mas a força elétrica tem atração e repulsão. Mas mesmo assim, as duas obedecem à terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação, onde para cada ação tem uma reação de mesma intensidade, né? Mesmo valor, mesma direção, a direção é a mesma, nós vimos no esqueminha da questão do Enem ali, a mesma direção, mas sentidos opostos. Quando atrai, sentidos opostos. Quando repele, sentidos opostos. Então, de qualquer maneira, obedece à lei da ação e reação. Vê que é muito importante Newton, mesmo lá com outros cientistas trabalhando em outros assuntos, nós tivemos Isaac Newton aí também. Quando nós trabalhamos a questão do movimento, né, para pequenas velocidades e trabalhamos a eletrostática, nós temos que desconsiderar a questão quântica que nós trabalhamos numa aula anterior, começamos a trabalhar e vamos trabalhar. Tá bom? Então você tem que entender o seguinte: existe certos limites. Nesse limite, prótons e elétrons são indivisíveis, né? Eles têm um valor de carga iguais, não trabalhamos quarks, nem mesos, nada disso, tá bom? Cada coisa ao seu tempo. Estamos trabalhando com a eletrostática, a base da eletricidade para esses assuntos, para alguns tipos de motores, vai funcionar perfeitamente. Então, pessoal, lembrando a vocês que essa aula está chegando ao fim. Até a próxima aula, então, ok?